Vamos falar do assunto COP30? Vamos da COP30. Tá. Muito bom você puxar esse assunto. Nem sabia que o assunto ia ser esse. Então. Mas achei importante, porque teve um vídeo que ganhou grande repercussão. E, infelizmente, inclusive, foi usado de forma muito errada. Usaram minha imagem. Inclusive, eu já consegui que baixasse no Instagram. E fiz até um... Ia fazer agora um boletim de ocorrência, mas o cara tiraram do ar. Usaram a minha imagem numas coisas políticas, entendeu? Tipo assim, usando o nome do presidente, roubaram o gado, presidente ladrão. E aí tô eu, a minha cara lá, mano. Mas você... Falando de um assunto que não tem nada a ver com a você porra não falou do gado. sobre isso, não? Não falei, mas aí usaram, pegaram, fizeram que nem a BBC fez com o Trump. Pegaram trechinhos aqui e aqui, fizeram assim, e aí juntaram um rodapé de um texto que não tinha absolutamente nada a ver com o assunto. Então, assim, mas é bom, porque é um assunto que a gente precisa entender. Fala pra galera que tá assistindo aí sobre o que era o vídeo. Como que foi o... Bom, o vídeo que eu fui convidado para ir ao Pará, porque a gente acha que o agronegócio é só o grande. É o grande erro, né? A gente, na verdade, assim, a gente tem uma grande confusão. Muita gente fala assim, é o movimento sem terra que abastece o Brasil de alimentos. Não é. O movimento sem terra é parte desse segmento fundamental que alimenta todos nós e que facilita a nossa vida. Porque hoje você trabalhou o dia inteiro aqui, não trabalhou? Deve ter almoçado, tomado café, agora vai jantar gostoso, vai no supermercado com a tua família, compra o que você precisa comprar, leva para tua casa e cozinha. Essa tranquilidade só existe porque alguém está trabalhando para que a gente tenha os produtos na nossa gôndola, certo? É isso mesmo. Perfeito. Aí, o segmento do agro, não é do agronegócio, ou da agropecuária, ele vai do pequeno, que pode ser o assentado, pode ser o cara do movimento sem terra, pode ser... Faz tudo parte. O pequeno produtor até o grande produtor. Todos eles fazem parte desse sistema da agropecuária brasileira, que é a coluna vertebral brasileira. Se o Brasil melhorou os números do PIB ano passado, é por quê? É porque o agro, vendeu mais, porque todos os outros segmentos diminuíram, o agro sempre está produzindo alimentos, sempre melhorando as safras, porque tem muita tecnologia no Brasil, e assim vai. E aí, só que no Pará, o que acontece? A gente hoje está, que a Pará é parte da Amazônia, e existe muita coisa errada, como tudo, existe em muito lugar. O Pará é um dos lugares onde tem grande problema com terra, porque a maioria das pessoas que vivem lá, no campo, grande parte delas, não é uma grande parte, não tem título de terra. Então fica difícil, então isso abre margem para muito cara que é aproveitador. O cara começa na madeira, tira madeira de floresta ilegalmente, ninguém é dono de nada, mete o boi, entendeu? E quando há um problema, tira o boi e leva para outro lugar, porque os grandes caras que fazem coisa errada fazem exatamente isso. E nós temos um monte de gente que vive lá que não tem grandes rebanhos de gado, que são pequenos produtores e que estão lá 40 e tantos anos na mesma terrinha, já passou de pai para filho, tá ali cuidando do seu gadinho, tá ali fazendo a sua agricultura e que são pequenos produtores. E o que está acontecendo na Amazônia? Como a Amazônia não, os caras não dão título, porque isso acho que resolveria grande problema, especialmente ali no Pará, se a gente começasse a dar título para as pessoas, falar, você agora é dono, tá morando há 40 anos aqui, você é dono dessa terra aqui. Aí você tá dentro do sistema de fiscalização. Quando você tem uma terra que não tem dono, fica difícil, né? E nós estamos hoje aumentando os nossos parques nacionais, os nossos parques estaduais ou unidades de conservação em geral, tá? E estamos aumentando as nossas terras indígenas. Para onde? Para cima de lugares onde pessoas já vivem há 40 anos. Então, o cara tá vivendo há 40 anos. De repente, ali, ele já tá vivendo ali. De repente, ali onde ele tá, 10 anos depois, ele já tá 10 anos vivendo ali. Aí, 10 anos depois, é instituída, aumenta uma unidade de conservação em cima da terra onde ele estava já vivendo. Ou em cima da unidade de conservação que ele... uma terra indígena, uma unidade de conservação, passa por cima da área que ele está ocupando. Aí vão os caras lá, fazem um cadastramento, você já tá morando aqui, a família tanto, vivem quantos aqui, qual o tamanho da tua área, não sei o quê. O cara já tá vivendo ali, já tá produzindo ali, tá?
E aí tiram esses caras, um certo momento, vira terra indígena, depois de 30 anos, eles chegam lá, tiram todos esses caras, não entregam para eles uma solução de terra, não indenizam eles, e os caras ficam como indigentes. E é isso que tá acontecendo no Brasil? Botam fogo em muitos lugares da Amazônia, tá acontecendo isso. E eu tô falando de gente simples. Não tô falando de gente rica, cara. Tô falando de gente simples, gente que, sabe, tem um gadinho, tem uma casinha, tem uma geladeira, tem um fogão, tem uma vida, tem uma casa que, né, tá 40 anos vivendo ali, trabalhando ali. Tira esse cara e coloca em algum lugar. É Vai absurdo, virar terra cara. indígena? Não tem nada contra que vire terra indígena, entendeu? Se é isso. Só que assim, tem gente vivendo lá que vivia antes que a terra indígena tivesse sido promulgada naquele espaço. E está sendo promulgada em cima desses caras. Unidade de conservação em cima dos caras. Então, cuida desses caras, é a única coisa. E essa foi a discussão que foi, né, enquanto a gente está ali abrindo rodovias na COP, falando coisas bonitas na COP, gastando milhões na COP, a gente está vendo um povo da Amazônia sofrer. Se a Amazônia é tão rica, por que tem tanta gente pobre lá? Tem algo errado. Tem algo errado. Tem algo errado. É. Se a Amazônia é tão rica, por que tem tanta gente? Porque um lugar que tem só gente pobre e fodida não deve ser tão rica, então. Sim. Então tem algo errado. É. Tem algo errado nesse. Tá indo pra onde o dinheiro, né? E é isso que eu fico. Que eu fui lá. Essa matéria foi exatamente sobre isso. E eu fiquei muito chateado, cara. Eu fiquei emocionado, porque me levaram. Eu não estava preparado emocionalmente pro negócio. Não estava. Eu cheguei numa Mesmo depois de tantos anos, já vindo de tudo. Não, de tudo, mano. Não tava, porque. Júnior, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sou um cara que ama os animais, em primeiro lugar, amo os animais, mas assim, não, a gente tem que entender que se você quiser salvar uma floresta, ou se você quiser salvar uma espécie de animal, qualquer que seja, a primeira coisa que você tem que pensar é no ser humano que vive ali. Vou salvar aquela floresta ali. Quem vive ali? Esse é o cara que você tem que cuidar. Porque se você não cuidar das pessoas, você não cuida do meio ambiente. Não adianta. Se você quiser cuidar das pessoas conservação se faz com gente com barriga cheia. Eu dou exemplos assim, pega o projeto Tamar. Por que o projeto Tamar deu certo? Onde era o problema do Tamar? Pescador. Ele tinha que abrir diálogo com o pescador, para levar informação ao pescador, para trazer solução, porque o pescador era o problema com a tartaruga. Então, o que vamos fazer? Chama o pescador para cá. Traz a família dele toda. O filho está fazendo curso técnico aqui. A mulher dele vai costurar bonequinho para o projeto Tamar. E o marido vai, eventualmente, servir como guia do projeto. Porra, acabou o problema. Acabou o conflito. Você trouxe uma solução. Não enfrentamento. E aqui é enfrentamento. Você não está trazendo solução. Você tem que trazer solução para essas pessoas. São pessoas simples. Não estou falando de pessoas que têm posses. São pessoas que a única posse que elas têm é o gado que eles têm, é a casinha que eles têm que foi queimada. E agora os caras não têm para onde ir. Estão vivendo pior que indigente lá. Estão vivendo embaixo de casas de palha. E para mim foi chocante isso. Foi chocante. Eu fiquei chocado. Esse não é um ambientalismo que eu quero, não, cara. Tá errado. Tá errado isso, cara. Você não tinha noção que as pessoas estavam sendo expulsas não, desse jeito não. das suas casas depois de tantos anos? A gente vê uma coisa aqui, outra coisa ali. Porque também a gente não vê muita notícia, né? Não vê muita notícia. Porque o mainstream não quer mostrar. O mainstream que gosta de mostrar que de volta à sua terra e preocupados com o ser humano, não mostra isso. Isso não é notícia de jornal. Só é notícia, as queimadas, não sei o que, a Amazônia tá desmatando. Só isso. É isso. As girafas, não sei da onde. É isso aí. É isso aí. Uhum. É. Então, essa foi uma matéria que, assim, me doeu muito fazer. Não foi uma matéria muito corajosa também, porque foi muito visceral pra mim. Porque eu realmente fiquei, assim, indignado de ver pessoas sendo absolutamente desconsideradas. Entendeu? É difícil. Pessoas simples, cara. Trabalhador, mão calejada, tá todo dia ali, só trabalhando, tentando sobreviver da melhor forma possível. A Amazônia não é feita de árvore e animais só. Ela é feita de pessoas.
e minérios, né? E que você- é outra coisa que a gente tem que pensar, Outra né? coisa. Que é o que tem mais importante é o minério, Tem, né? tem. E a gente esquece isso. Às vezes, pode olhar que as grandes áreas indígenas em áreas de conservação estão em cima de áreas de minério. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, eu acho que a gente tem que proteger mesmo os nossos minérios, é uma riqueza nacional, entendeu? Contanto que esse recurso seja realmente nacional, né? Vamos falar sério. Mas o que a gente está fazendo com isso hoje? O que a gente tá fazendo, né? A gente está atendendo uma agenda internacional. Tem muita ONG envolvida nisso aí, que põe dinheiro, despeja muita grana nisso, e que gosta do show pirotécnico, e que gosta, e estamos nessa E atuada. aqui no Brasil, esse dinheiro vai pra onde? Não sei. Não sei. Nem quero falar. Tá. Prefiro que as pessoas vão lá e investiguem como é que está sendo feito. Tem muita gente hoje que aponta os caminhos. Eu sou um simples biólogo e gostaria que meu país, que hoje saiu um novo levantamento da Embrapa, 65% das nossas florestas, 65% do país está preservado em florestas ainda, 65%. Eu gostaria que a gente tivesse um pouco mais de consideração com as pessoas que vivem aqui. A gente começou a trocar as coisas e assim, não é forma de fazer o ambientalismo e passa um rodo, um trator em cima da casa de uma pessoa. Pra mim, isso não é ambientalismo. Caraca, Então, passar um trator. e não pegam o principal cara. Porque tem cara que tá fazendo a coisa errada. Esse é o cara que consegue sumir, vem pra cá, vai pra lá. Entendeu? Não tem identidade, não tem terra própria no nome dele. Esse é o cara que a gente devia estar perseguindo indo atrás. Das grilagens. Das grilagens, tráfico os caras. de madeira. Esses caras a gente não tá alcançando. E tá alcançando miserável que ativismo tá ali legal, tentando sobreviver com 2 hectares. Você ali. chegou também a falar sobre por que tem tanta riqueza na Amazônia, porque as pessoas são tão pobres lá? Você chegou a Não, falar sobre isso lá na COP30? Não, eu nem fui na COP30. Não, quer dizer, para as pessoas. Não, eu escutei depoimentos, mais que tudo, eu escutei depoimentos. É o que eu falei pra você. A gente sabe que a Amazônia não é só pau e bicho. A Amazônia é minério. É principalmente riquezas minerais. A Amazônia é principalmente riqueza mineral. E se o plano fosse vamos salvar para poder explorar, porque eu sou do desenvolvimento sustentável. Eu acho que a gente tem que fazer exploração sustentável, entendeu? Aí a gente tem... e a gente vê que realmente... qual que é o intuito lá de fora? O primeiro lugar que vai cair é a Europa. Pode escrever aí. O primeiro lugar que vai cair. E vai implodir por dentro. Vai implodir de dentro para fora. Como assim? A Europa já tá... A Europa não pertence... Queda demográfica? A Europa não pertence mais aos europeus. Começa assim. Isso é verdade. O cidadão europeu não é mais... Estados Unidos ainda tem uma... Agora o prefeito de Nova York é muçulmano. Nada contra... Não estou falando contra a religião ou contra. Mas assim, não é um lugar... Os Estados Unidos da América... Tradicionalmente muçulmano. Não é? Né? Eles são protestantes ou cristãos. Né? Ou você vai na Europa, não é um lugar... É um lugar cristão. Ou protestante, mas não é um lugar... E os prefeitos das principais cidades inglesas são muçulmanos. Não sou contra. Se é isso que vai acontecer, é isso que eu desejo dos europeus, e agora os europeus são muçulmanos, ok. É uma dessas coisas, entendeu? Mas não é um país que tem essas origens. Então, a Europa como a gente conheceu, ela não é mais essa Europa. Mas a Europa, ela ainda tem uma camada ali que não quer o desenvolvimento. Quem quer o desenvolvimento de um país como o Brasil? O Brasil tem condição hoje de ser um líder em todos os aspectos. Não é porque a gente não permite. Mas tem. Quem é dono da comida é dono do mundo. Já falei isso aqui outras vezes. É a única coisa que é absolutamente necessária todos os dias, 3 vezes ao dia, é comida. O resto, você tem um carro bonito, elétrico, ou a gasolina, ou anda a pé, ou vai de carroça, sei lá como que você anda, não sei. Mas você tem que comer. Como ser humano, você tem que comer. Certo? O Brasil tem esse potencial. Tem um potencial mineral
dos maiores do mundo. O país tem petróleo para dar com pau. Agora ainda descobriram lá na Amazônia mais petróleo ainda. Então, assim, como é que você compete com um país como o Brasil? Não tem como. A não ser que você mine o país, né? E a gente não consiga E a explorar. gente não consiga avançar porque a gente, tem que fazer uma estrada de ferro, que é a Ferrogrão, no estado que é o maior estado produtor do país, que é o Mato Grosso. Essa estrada de ferro vai diminuir em mais de 40% a emissão de CO2, não é esse que é grande questão climática que nós estamos discutindo? Ele vai acompanhar uma estrada que é a BR, que já existe. Ela vai ao lado. Ele não vai cortar nenhuma área indígena e nem unidade de conservação. Vai cortar dentro. Por que não faz? Pergunta. Por que não faz? Não faz? Não pode fazer. Não pode fazer. Mas quem não deixa? As ONGs? As ONGs, junto com esses partidos, que são os menores partidos que tem no Brasil e que é como um chihuahua, lá tem forte, e que aí levam ao judiciário, o judiciário que não conhece essa realidade, o judiciário não conhece. Duvido que o judiciário vá lá no local para entender o problema. Aí fala, não, realmente temos que... E aí você impede... a chance de você diminuir o custo de transporte nosso, que é um grande custo que nós temos. O estado do Pará recebeu muitas críticas. Primeiro porque ele não tinha estrutura para receber a COP. As pessoas falaram que principalmente o estado é muito ruim a estrutura. Primeiro que a população, inclusive lá, não tinha como receber, né? A rede não tinha como receber aquelas pessoas, aquele volume de pessoas. E por fim, falaram também sobre problemas de estrutura, segurança. E o que você acha, cara? Belém é uma cidade amazônica que tem os seus problemas, tem as suas belezas, né? Mas quando a gente faz um evento internacional desse, né? Meio que jogou a sujeira embaixo do tapete, quis dar uma garibada, né? E os preços explodiram, foi coisa ridícula que aconteceu ali, né? Os preços, né, explodiram. E eu acho que, assim, um evento tão importante, porque eu acho que o evento, não tira o crédito do evento. O evento é importante, um evento mundial, né? Teve poucos países, tem muita gente que não veio, muita gente relevante que não veio. Por que é uma que não pena. Sei lá. Não veio. Tem muita gente que veio e saiu falando mal. Você que é uma tristeza. Achou a declaração lá do ministro alemão? Eu achei. Então, é que eu sou brasileiro, né? E eu amo a Amazônia. E me pareceu assim, sabe? Finalmente saímos de perto dessa gente feia. Me pareceu uma coisa assim. Eu fiquei chateado, mas eu entendo que a gente não conseguiu entregar um evento à altura. A gente não estava preparado para isso. E é um evento importante. E o Brasil é um país importante nesse cenário. Entendeu? Então, eu não tô aqui para atacar pedra. Eu fico triste porque é o nosso país. Se uma COP30 no Brasil não vai bem e um cara alemão sai falando desse jeito, eu fico triste, cara. Eu não vou depois devolver, você depois não é. Não, mano, que bom que estou de volta ao meu país. Organizado pra caralho, que as coisas funcionam. Não dá pra falar, é alemão, né? Alemão, tudo funciona na hora certa, no momento certo e do jeito certo. É como o alemão funciona. Né? Você marca uma reunião às 9, às 8h59 ele tá lá, entendeu? Então, a gente fica chateado. Eu fiquei chateado, não fiquei com raiva do alemão. Chateado, porque é o nosso país é lindo, cara. E a nossa cultura é única, sabe, cara? Nossa, eu fico até emocionado, porque assim, nosso país é do caralho. Nossa cultura, nosso povo é maravilhoso. Não existe um povo igual. Eu viajei o mundo, cara. Não existe um povo igual ao brasileiro. O brasileiro é um povo maravilhoso, cara. E a gente tá tendo que assistir essas coisas, sabe? Essa guerra de interesses que não são nossos, aqui dentro.
Aqui, essa é a hora de dar as mãos e sabe? Bater no peito e falar, aqui é o Sabe, Brasil, a gente, velho. e sabe, virou Vamos uma fazer coisa, o melhor. e cantar o hino nacional, cara. Aham. Que bonito que é o hino nacional, que bonita é a nossa bandeira, que bonito é o nosso país, que bonitas são nossas florestas, que bonito é o nosso campo, que bonita é a nossa miscigenação como povo, que bonitas são as nossas 300 línguas que nós temos no nosso país, cara. Enfim, Tem muita beleza no triste. Brasil, né? é triste. É. É só isso.